Queridos, nós vamos estudar hoje sobre três coisas muito simples, olhar para ter três pilares muito simples sobre o aniversário de Jesus. É bem engraçado que em todo tipo de aniversário que você vai, mesmo quando você não leva presente, você canta aquela musiquinha, né? Eu só vim para comer, eu não trouxe presente. Mas no aniversário de Jesus é muito engraçado, no nascimento de Jesus, o aniversário dele, que nós ganhamos o presente sempre no Natal. Nós comemoramos o Natal e o aniversário é de Jesus, mas quem dá e quem ganha presente somos nós nessa data. E eu queria pensar hoje sobre essas três coisas bem simples. Primeiro, o aniversário de Jesus. Depois, sobre a festa, o tipo de festa que a gente faz para Jesus nesse aniversário. E por último, os presentes que nós damos para Jesus nessa festa, que é essa data de aniversário. Então, primeiro nós vamos começar com o aniversário. E eu não sei se você sabe disso, mas essa palavra aniversário, lá na origem dela, significa uma data que se repete todo ano. Uma data que sempre se repete e é muito importante para nós. Isso que significa essa expressão aniversário. E aí a gente hoje se pega comemorando o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E eu lembro que era um momento eufórico para mim e para os meus irmãos, o momento de sentar, quando era mais novo, antes mesmo de conhecer o Senhor Jesus, de sentar naquela árvore de Natal, lá na casa da minha família, com os presentes, e nós é que tínhamos a prerrogativa de ler os presenteados e fazer aquela bagunça toda, aquela brincadeira sempre na noite do 24 para o dia 25, nessa comemoração então do nascimento de Jesus. Eu não sei se você sabe uma curiosidade dessa data. Essa data, ela começou a ser mexida um pouco assim pelos cidadãos da época, né, pelos imperadores romanos da época, por causa do tal do solstício de inverno no hemisfério norte. Né? Para quem não lembra o que é solstício, nós não estamos tão acostumados a usar esse tipo de nomenclatura para marcar as nossas datas, mas no hemisfério norte o solstício é aquele dia do ano que normalmente, dizem os estudiosos, fica ali por 21, 22 até 23 de dezembro, um desses dias, nunca se repete na mesma data, em que o Sol, ele dura menos tempo. Então, o Sol naquele dia, lá no hemisfério, dura pouquíssimo tempo, as noites são mais longas, noites frias, fica bastante, especialmente na Europa, nós sabemos, passa aquele dia inteiro longo, o sol é curtinho, e eles comemoram então, na época, há muito tempo atrás, o Império Romano, que nesse dia mais curto do ano, eles comemoravam várias festas ao Deus Sol, a Saturno, a Mitre, tinha adoração de árvores, muitas coisas, uma mistura, um sincretismo muito grande, porque era o início do período em que os dias mais para frente ficariam novamente longos. Mas naquela data era o dia mais curto, era o início de um ano novo, era um adeus para o ano velho, justamente em dezembro, e essa expectativa de que os dias, hoje está curto, mas esse dia mais para frente vai ficar longo, esse Deus Sol vai vir e vai reinar de novo com dias normais e não mais dias tão pequenininhos assim. Então muitas religiões pagãs da época tinham todo esse tipo de adoração, né? E especialmente nós herdamos essa questão dos presentes de uma festa da época, uma das festas, que se chamava Saturnália. Talvez muitos de vocês já ouviram falar, mas era uma festa ao deus Saturno. E esse deus Saturno, na cultura grega, antes dos romanos, esse deus Saturno era o deus Cronos, o deus do tempo. E então, para os romanos, conhecido como Saturno. Mas esse deus Saturno, ele
foi expulso. A história na mitologia é bem interessante. Ele ganha de sua mãe uma foice nas mãos, e com essa foice ele mata o seu pai. Então o seu irmão Júpiter lança ele fora do Olimpo, e ele cai então numa cidade romana, e ali, grega, desculpa, e depois romana, e ali então ele forma toda uma civilização. E essa civilização passa a adorar a esse Saturno. Mas esse Saturno não era o deus só do tempo. Ele ensinou essa civilização que ele fundou a agricultura. E por isso, no final do ano, quando chegava o solstício de inverno, eles comemoravam várias coisas e comemoravam aquele ano todo agrário, toda a plantação, todo o sucesso que eles tinham tido, tudo que tinha acontecido em vista do ano novo que ia vir. Agradeciam a esse Deus pelo ano que passou, por todos os bens adquiridos, e olhavam para esse novo ano. Então, e dessa data, de todo esse paganismo, nessa Saturnália, durava uma semana. Tem aí algumas coisas que alguns estudiosos ligam essa data com o carnaval também, além desse período de Natal, mas a Saturnália virava uma bagunça na época. Eles subvertiam a ordem social das coisas. O escravo, nesse período de uma semana, que durava de 19 de dezembro até 25. Depois teve algumas mudanças de calendário e uma bagunça. Mas de 19 a 25, e nesse período, os escravos não eram mais considerados como escravos. Eles eram considerados homens livres nessa semana. Durante essa semana, aqueles ricos não eram considerados ou vistos como homens ricos, mas eles eram vistos como homens livres, homens normais, todos somos iguais diante da sociedade. E nesse período da Saturnália, que não tem nada a ver conosco hoje, mas eles sacrificavam ao deus Saturno. Além de sacrificar, eles faziam banquetes, muita comida, muita festa pelas ruas, muito, durante essa semana. Contavam muitas piadas, era um período de contar piadas, e jogos de azar entre eles, em toda a cidade, em todo o império, eram cultivados, vários jogos, era um período de festa a esse deus Saturno aqui. E nesse período tinha troca de presentes. Durante esse período havia essa troca de presente entre amigos, eles se visitavam, se encontravam e trocavam presentes. Além, é óbvio, do simbolismo da árvore de Natal, nós temos aqui, e é uma história à parte, eu não quero me deter nisso hoje, você pode estudar e ver de onde saiu, mas tem a ver também com a adoração antiga, com um culto onde eles traziam árvores, queimavam árvores e tudo mais. Além disso tudo, ainda tinha essa questão da troca dos presentes, que vem até hoje com a gente, e hoje bagunça tudo ainda por causa de um tal de bispo Nicolau, depois de muitos anos, que era um bispo que não era gordinho, que não usava roupas vermelhas, provavelmente tinha assim uma barba muito mais avantajada que a minha, e ele costumava dar presentes para pessoas que eram necessitadas. Esse bispo, então conhecido, deu muitos presentes, isso se espalhou por muitos lugares, até que, com o surgimento da Coca-Cola, por incrível que pareça, a Coca-Cola fez uma propaganda anos atrás desse Nicolau, vestidinho de vermelho, com botas pretas, num hemisfério gelado, e de lá para cá se espalhou pelo mundo inteiro essa história, como o Papai Noel, ou o Papai Natal, Papai Nascimento, na verdade. Misturou tudo, e hoje nós temos a festa de Natal com alguns desses elementos. Deixa eu fazer um parênteses antes de continuar sobre essa data. Não demonizem essa data. Nossa, então quer dizer que por causa da árvore lá antiga, agora nós não podemos mais comemorar o Natal? Quer dizer então que porque eles trocavam presentes, nós não podemos agora, vai ser um culto pagão? Não vai ser um culto pagão, porque isso é história, isso é passado, e hoje nós sabemos que a árvore serve de enfeite para nós, como na época surgiu para ver o céu, para ver as estrelas, as coisas, era assim, essa cultura da árvore quando surgiu no cristianismo, de ter ela para enfeitar, para colocar essas luzes como se fosse o céu no dia do nascimento do Senhor Jesus. Não fique impressionado achando que você não pode mais dar um presente para alguém, você pode dar, obviamente, se você guardar a essência desse Natal.
O que aconteceu foi que essa bagunça toda chega no século IV, mais ou menos, e o imperador Constantino olha para essas datas pagãs. Todo o Império Romano agora se torna cristão por decreto, a religião do Estado, e os imperadores da época o imperador da época decidiu tornar essa data a data do nascimento do Senhor Jesus. Ele, entre aspas, desejou santificar essa data. Já que essa data é tão forte, eu quero pegar essa data, assaltar essa data e trazer para nós, para que nós divulguemos por todo o império que essa vai ser a data para comemorar o nascimento de Jesus. Então, dia 25, para nós hoje, não sabemos qual é a data ao certo, mas é o aniversário de Jesus para nós. E nós comemoramos isso. E o mundo inteiro, até pessoas que nem creem no Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Deus, também comemoram essa data. E dão seus presentes e assistem ali a várias peças e teatros nas escolas, em todos os lugares. Falando do aniversário, eu prometi que nós sairíamos dessa parte do aniversário, da data, dessa bagunça toda, como viemos parar no dia 25 e nós caminharíamos para uma festa, porque todo aniversário pede uma festa. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 7 e ler comigo o versículo 14. Porque a festa do nascimento de Jesus, a festa do aniversário de Jesus foi anunciada há muito tempo atrás. Se você tiver no smartphone ou com a Bíblia impressa, o versículo 14 de Isaías 7 diz o seguinte: o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Isaías está falando aqui para o povo judeu sobre o Messias. Então, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Que sinal vai ser esse? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa, como todos conhecem, Deus conosco. Se você pular um capítulo, no versículo 6 e 7 do capítulo 9, 2 capítulos para frente, você vai encontrar também uma referência ao aniversário, a essa festa predita que ia ter para Jesus. E o versículo 6 do capítulo 9 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E olha, ele vai estender o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono do nosso Pai, o trono de Davi para os judeus, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Então, você pode voltar no tempo comigo e lembrar sobre essa festa, que na verdade essa festa, sem o povo saber e compreender bem, já tinha sido anunciada lá em Abraão, quando Deus disse para Abraão que faria de Abraão uma nação abençoada, um povo abençoado, numeroso, e que traria a salvação para o povo judeu. Já lá em Abraão ele já falava. A história vem caminhando, nós vimos a citação sobre Davi, e nós chegamos aqui em Isaías, num momento para a nação de Israel, num momento de caos. Por que é importante citar o momento de caos aqui para essa festa? Só pode ser festa se tem alegria. Festa é sinônimo de alegria. Para o povo de Israel, eles estavam vivendo um momento muito complicado. Eles estavam desobedecendo muito a Deus. Eles estavam fazendo alianças com outros povos, se misturando com esses povos. Deus falava: confia em mim. Quando vinha uma adversidade, eles olhavam para povos ao redor e diziam: nós não confiamos em ti, nós confiamos nos outros povos, vamos fazer alianças com esses exércitos fortes. Era um caos, uma escuridão espiritual. E Deus passa o livro de Isaías inteiro falando sobre isso. Vocês me abandonaram, vocês fizeram alianças, mas eu amo vocês e eu vou resolver o problema de vocês. Eu vou trazer um Salvador para vocês que vai trazer para a escuridão o quê? Luz.
Então, nessa promessa de festa de Isaías 7 e 9, o profeta fala sobre luz para a escuridão. E o Senhor Jesus foi a luz para as nações, definitiva. Deus estava usando esse contexto de Isaías de caos, não para dizer que o menino que ia nascer ia resolver o problema dessa nação naquele período, 800 anos antes de Cristo, mas estava usando essa situação de caos da nação, uma nação que não estava se arrependendo, que estava distante do Senhor, na escuridão, para dizer, lá na frente, com Emanuel, eu vou solucionar esse problema de escuridão. E aí já não vai mais ter tristeza, mas vai ter festa. Porque o nascimento de Jesus tem a ver com festa. Você pode caminhar para frente para o Novo Testamento, em Lucas 2, por favor, que a gente vai ver essa festa acontecendo. Lucas capítulo 2. Nós vimos então até aqui esse aniversário hoje todo confuso, com mistura de datas, idolatria e várias coisas na época, que os imperadores romanos trouxeram para nós como uma data que hoje nos serve e serve muito, até para razões evangelísticas. Nós sempre usamos essa data para fazer musicais, para falar sobre o Senhor de uma forma mais clara, traz para teatros, traz para isso, para aquilo, abre oportunidades para testemunho. Essa foi a data do aniversário. Esse aniversário exige uma festa. E essa festa foi anunciada há muito tempo atrás pelo profeta Isaías, que agora no capítulo 2 de Lucas, se você for para o versículo 8 do capítulo 2, diz assim, que havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Os pastores estavam por ali. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, para esses pastores, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo disse, não temam, não tenham medo, eu estou trazendo boas novas, uma notícia muito boa para vocês, de grande alegria, que é para todo o povo. Eu estou trazendo essa notícia porque há escuridão. E eu estou trazendo alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, depois dessa conversa do anjo com os pastores, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. O cenário que foi predito há muito tempo atrás, acontece aqui em Lucas com os pastores, com uma festa dos pastores e dos anjos já aqui de Deus, com a glória de Deus sendo manifesta. Quando você caminha mais um pouquinho, versículos para frente, no versículo 25 diz assim, olha, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Tem muita escuridão. Quando que vai chegar esse consolo para Israel? Quando que a luz para os gentios vai chegar? Quando que a luz para as nações vai chegar? E ele esperava. E o Espírito Santo estava sobre esse tal Simeão. Olha, foi revelado para ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Imagina você saber que não morrerá antes de ver a segunda vinda de Cristo, porque essa foi a primeira. Esse homem, pelo Espírito Santo de Deus, lhe foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo. Ele participaria dessa festa de aniversário. Movido pelo Espírito, ele foi para o templo naquele dia. Quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria de costume da lei, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo o quê? Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Agora eu já posso morrer, diz ele. Estou feliz.
Eu estou participando da festa. Os meus olhos já viram a tua salvação, o consolo de Israel que eu estava esperando. Que essa salvação que tu preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha o cenário da festa montado e Simeão anunciando, se agradando, eu vou fazer parte dessa festa. O que eu queria destacar aqui nessa questão sobre a festa é muito simples. É que existe aqui nesse cenário uma inexplicável alegria por causa de Jesus. É muito simples. Com essas letras pretas nesse fundo branco bíblico, nós não conseguimos imaginar o cenário, a cor, a alegria de Simeão. Nós não conseguimos entender o que realmente foi isso. Nós não conseguimos de fato visualizar os anjos cantando e louvando uma promessa que eles estavam esperando há muito tempo e que para eles foi o dia mais feliz da vida deles. Como vai ser para nós o dia mais feliz quando Cristo retornar pela segunda vez. Mas tem alguns elementos nessa história e nessa festa que a gente esquece. Eu não quero soar aqui de uma maneira xiita para vocês, até porque tenho experimentado desses elementos que a sociedade usa. Ganhei muito presente de Natal e foi muito divertido por muito tempo. Mas também perdi e curti muito com a minha família aqueles tempos, aquela comida gostosa, aquela noite. Espero até hoje essa data para estar com eles. Em contrapartida, perdi muito tempo antes de conhecer o Senhor e pela minha família não destacar a importância dessa festa e quais são os elementos dessa festa que não podem faltar. Perdi muito e só fui comemorar de fato o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, depois dos 18 anos. Perdi muito tempo. Gostaria de ter tido mais tempo de comemorar essa festa do Senhor, da promessa se cumprindo, com os elementos corretos. Porque hoje os elementos são uma boa comida, uma boa vestimenta, presentes para todo mundo, talvez durante o dia alguns filmes de Natal, talvez numa igreja alguma festa, algum culto, mas como família perdi. E eu destaquei que eu perdi basicamente desse texto 3 elementos simples para a festa. A presença de Cristo, Emanuel, Deus conosco. A purificação dos pecados, que quando Ele nasce, Ele está presente entre nós. Eu não tenho comemorado na festa de Natal, eu não tinha comemorado até os 18, essa presença do Emanuel. Eu não tinha comemorado na festa a purificação dos meus pecados. Ele veio para me salvar, Ele veio para nos limpar, Ele veio para morrer pelos nossos pecados. A presença, a purificação, a pureza que Ele traz para nós que nós não conseguimos sozinhos. E eu não tinha comemorado a paz que vem da presença e do poder purificador, santificador dEle na minha vida, que me dá a paz para o dia a dia. Em última instância, não só no dia 25, de forma prática, todos os dias deveríamos comemorar o aniversário de Jesus e as consequências desse nascimento, estar presente entre nós, nos purificar todos os dias e dar com isso uma paz que excede todo o entendimento para a nossa vida. Destaquei 2 frases que acho importantes sobre essa festa. Deus cumpriu sua promessa. Deus festeja conosco através de Jesus. E havia um professor que sempre dizia que Deus gosta tanto da gente, que se fez gente como a gente para salvar a gente. Então, queridos, o aniversário de Jesus nos lembra que a gente foi presenteado, mas não com esses presentinhos, com presentes que são a presença de Jesus, a pureza que Ele nos traz e a paz que ninguém pode dar a não ser Ele.
acho que de uma maneira muito simples, uma sugestão que eu tenho para dar. Talvez você já no seu Natal familiar, já comemore todas essas coisas e muito mais sobre Jesus. Talvez você experimenta há muito tempo que eu passei a experimentar só depois dos 18. Talvez a festa de Natal para você já tem Cristo como centro, há muito tempo. E os presentes, se tiver, tá bom. Caso contrário, eu queria sugerir para você, para sua família, que você trouxesse um elemento da Páscoa, que é uma outra festa, uma outra história, que é o elemento que nós usamos sempre, ceamos juntos, comemos juntos, o elemento da ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei nessa conclusão do que a profecia sobre Jesus, o nascimento de Jesus trouxe para mim, que era a presença do Emanuel em mim, a pureza dele em mim e a paz que excede todo entendimento, eu falei, a ceia é um memorial perfeito para isso. Porque o pão representa o corpo que se fez presente entre nós. O sangue representa a morte do Senhor que me purificou. E a vida do Senhor traz paz para mim a partir do momento que eu deposito a minha fé nesse Senhor. Então eu queria emprestar, mesmo se você discorde, emprestar da ceia. A ceia que fazemos aqui mensalmente, a ceia que fazemos no culto de Páscoa, para o elemento do seu culto de Natal familiar. Tenha peru, tenha bebidas, tenha todo tipo de comida, e coloque lá um pouco de vinho, um pouco de suco de uva, pedaços de pão, e use esse momento para colocar Cristo como o elemento fundamental desse dia de aniversário, que é dele. Pois bem, prometi que nós começaríamos falando de aniversário, depois da festa que deveríamos fazer para Jesus, e para mim, essa é a festa que nós devemos fazer para Jesus. Lembrar desses 3 elementos, presença, pureza e paz. E por fim, que presente que eu vou dar para Jesus? Se você está com a sua Bíblia aberta, volta um pouquinho para Mateus, capítulo 25. Que presentes, então, nessa festa de aniversário, a gente pode dar para Jesus? Já que escolheram para nós uma data, a gente vai usar essa data mesmo. Escolheram um jeitão de comemorar o Natal, mas nós vamos fazer de um jeito diferente. Nós vamos trazer um elemento essencial que é o próprio Cristo. E como que nós vamos presentear Jesus no aniversário dele? Mateus capítulo 25, versículo 31. O nosso último texto da noite diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, a segunda vez. A primeira ele já veio. Quando ele vier com todos os anjos em sua glória, ele vai se assentar em seu trono celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Agora é o destaque. Por quê? Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, que são a audiência ao que Jesus referiu isso, vão dizer: mas Senhor, quando que nós te vimos com fome, te demos de comer, com sede de beber? Quando te vimos como estrangeiro? Quando que isso tudo aconteceu? No versículo 40, o rei Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mas o texto continua. Então ele dirá aos que estiveram ao lado esquerdo, ninguém quer estar do lado esquerdo.
Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado por diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando foi que isso aconteceu e nós não fizemos? Ele responderá, versículo 25, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Esse texto é um texto forte que necessita de uma atenção maior para olhar todos os detalhes, mas sobre essa questão do presente, eu simplesmente queria destacar que o contexto desse texto é um contexto não tanto de fazer o mal, mas é um contexto de negligenciar o bem. Três parábolas estão na sequência desse texto aqui: as virgens, os talentos e, por fim, o julgamento das nações. E essas três parábolas, na essência delas, está o tema negligência quanto a fazer o que é certo. Então, o contexto não é tanto assim uma crítica de Deus àquilo que nós temos feito de mal, mas é sim aquilo que nós temos deixado de fazer. Como temos sido negligentes, esse é o teor aqui. E os elementos que eu tirei, simples daqui, para presentearmos Jesus. Eu não sei se você lembra, se você já esqueceu, se você dormiu, já cansou, ou está em outro tema dentro da sua cabeça, mas nós falamos sobre o aniversário. Todo aniversário tem uma festa, nós falamos de como festejar esse Jesus, os elementos de presença do Senhor, de pureza e de paz que só Ele pode dar, e nós dizemos como que nós podemos, além de festejar, dar presentes para o Senhor. E Ele mesmo responde dizendo: esteja disponível aos meus pequeninos. Aqui é uma discussão enorme sobre os pequeninos. Se são todos os seres humanos da terra, se são só os crentes em Jesus. E a minha opinião hoje é de que são todos os humanos, todos os que cruzam conosco, os meus irmãos aqui. Eu não creio que nessa parábola tenha a ver com os meus irmãos na fé simplesmente. Eu creio que aqui Jesus está se referindo à humanidade, à miséria da humanidade. A miséria do vizinho, a miséria do colega, a miséria espiritual e até de fome, de comida, de tudo mais. Das pessoas que nos cercam. Eu creio que esse é o contexto. E gente, você tem que concordar comigo, que para dar de comer, para dar de vestir, para visitar, você tem que estar disponível. Não tem como fazer isso sem estar disponível. Então o primeiro presente que o próprio Jesus fala que quer receber é: esteja disponível para cuidar das pessoas e investir nelas, com um copo d'água, com comida, com hospitalidade, com Bíblia, com encorajamento, com aconselhamento, seja com o que for. Qual classe social, Jesus? O mais pobre até o mais rico. Qual idade, qual faixa etária? O menorzinho até o mais velho. Disponibilidade é o primeiro presente nosso para Jesus. Nessa festa de aniversário. Você também tem que concordar que tem que haver interesse, porque eu posso estar disponível, mas não tem interesse algum em ajudar. O segundo presente na caixinha com o nozinho é interesse em ajudar. Ed, eu preciso ajudar todo mundo? Não. Foca em alguns. Usa bem o seu tempo. Usa bem o seu jeitão. Invista em pessoas todas as classes, de todas as faixas. Porque fazendo isso para os meus pequeninos, vocês fazem para mim, disse Jesus. Você me presenteia. E você há de concordar que além de estar disponível, além de ter interesse em ajudar, eu tenho que ir lá e auxiliar, fazer alguma coisa. Senão ficou só no campo da ideia. Eu tenho tempo,
mas não houve um interesse em direção a esse indivíduo, em abrir a porta, em receber, em conversar, e não houve um interesse em gastar. E aqui no auxílio tem a ver com gasto. Porque ou você gasta tempo, porque você precisa ir visitar na prisão, ou você gasta recursos, porque você precisa gastar sua água, você precisa ou comprar uma roupa, ou achar uma roupa sua. Aqui o auxílio implica em realmente se gastar por isso. Então, nesse aniversário e nessa festa que é o Senhor, Ele nos sugere um presente totalmente diferente do que a gente tem vivido hoje. E da mesma maneira que comemorar o aniversário de Jesus significa comemorar todos os dias, presentear Jesus significa presentear também todos os dias, com a própria vida, tendo disponibilidade, interesse pelas pessoas e auxiliando, seja do jeito que for. Eu não tenho condições financeiras. Ajuda conversando, ajuda discipulando, ajuda se envolvendo no grupo, ajuda convidando, ajuda visitando. Eu não tenho tempo, ajuda financeiramente. Ajuda, auxilia, seja criativo em presentear-me. Os presentes da época para essa festividade de Natal, para o nascimento de Jesus, eu não sei se vocês lembram, mas os magos, que a Bíblia fala que eram magos, não falam em 3 magos, falam em magos, mas nós, ao longo da história, colocamos porque foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E alguns estudiosos dizem que o ouro, esses magos levaram, e esse ouro tinha a ver com o fato de Jesus ser rei, com o fato da realeza. O ouro representava a realeza. O segundo presente, que é o incenso, dizem que tem a ver, os estudiosos, sobre ele ser sacerdote, porque o incenso representava as orações do povo, as orações dos sacerdotes diante do Altíssimo. Então, alguns sugerem que esse presente demonstrava que esse menino que nascia era o rei, e era também um sacerdote que mediava nós na escuridão com o Senhor. E por fim, a mirra era lá com suas variantes, uma dos produtos que foram usados para embalsamar Jesus. E referia-se então à morte desse Salvador, rei, sacerdote e Salvador. Esses magos deram presentes físicos, digamos assim. Ao longo da história tudo mudou e nós recebemos presentes, com direito a pedir aquilo que nós queremos até. Em algumas famílias, você pode pedir: eu quero uma bicicleta, eu quero, hoje em dia, o meu irmão tem 9 anos, já tem iPad, eu quero um iPad, eu quero não sei o que, eu quero aquilo. E hoje aqui, nós estamos tentando voltar um pouco na essência do aniversário, um pouco de como podemos hoje, com humildade, comemorar essa festa de uma maneira legítima e diferente, e um pouco sobre como presentear Jesus com a nossa própria vida. Minhas últimas frases sobre isso é que, se você prestou atenção nesse texto, quem faz para os pequeninos faz a mim, você vai concordar comigo que Deus está no próximo. Não só por causa da imagem e semelhança, mas Deus está no próximo. Deus nos espera no próximo. Conforme eu faço para o próximo, eu faço para Deus. Deus espera a gente no próximo. Deus não te espera somente no domingo aqui no culto. Deus não te espera no grupo célula. Deus não te espera através da vida do discipulador, através do momento devocional. Deus te espera no próximo, nos outros. E por fim, quem se importa muito com a própria vida, jamais verá a própria vida se importar com outras vidas. Deus
está no próximo e nos espera no próximo. Uma sugestão prática para nós, além dessa da família, de presentear no fim de ano, nós temos falado muito sobre isso. Eu fiz questão de pegar agora com o Roger. Oferta de gratidão. Sabe para onde vai isso? Vai para missões, vai para a Vila Planalto e vai para o turno inverso. Especificamente para lá que vai. É uma das formas. Outras formas que temos dito, visite também a Vila Planalto. Faça contato com os missionários, leia sobre eles, invista, visite eles. E por fim, sobre o turno inverso, passamos vários vídeos. Venha, várias pessoas vieram aqui, eu não lembro ao certo quantos, mas tinha ali pelo menos uns 30 tinham. Para mais, 50 pessoas vieram na reunião do turno inverso e entenderam que querem presentear Jesus, porque se envolvendo com os pequeninos, estão se envolvendo com o próprio, estão se encontrando com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Então, semana que vem, especificamente, nós vamos ter um dia específico. Eu já tenho separado a minha oferta de gratidão para o dia 21, para o culto da semana que vem. Porque eu quero investir nesses pequeninos. É mais uma das formas. Como eu sugeri a ceia como elemento na sua ceia, no seu encontro de Natal familiar, eu sugiro oferta de gratidão para os pequeninos, para missões, para a Vila Planalto. Não tenho vergonha alguma de falar sobre isso. Inclusive, já botei a minha mão no bolso para investir nisso, porque eu acho que é nosso papel, é nossa prerrogativa. Então, queridos, muito simples. Uma volta aqui no aniversário de Jesus, desmistificando algumas coisas, algumas datas, para falar que tem uma festa totalmente diferente, muito mais cheia de alegria com o Cristo no nosso Natal. Essa realmente é a razão do Natal, é o fundamento. E dizer que eu não posso chegar para essa festa com Jesus sem levar um presente. Eu quero estar disponível, eu quero me interessar pelos pequeninos dele, eu quero auxiliar de fato os pequeninos e presentear esse Jesus todos os dias. Porque quem se importa muito com a sua própria vida não vai ter tempo de se importar com a vida dos outros. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu deu para nós. Esse é o dia que Tu nos deu. Obrigado, Senhor, pelo aniversário do Senhor, pelo nascimento do Senhor aqui como homem, como Deus nessa terra. Porque o Teu nascimento, conforme Isaías, trouxe luz para nós. Trouxe luz para mim e para os meus irmãos aqui. Para que nós não precisemos mais ficar algemados no nosso pecado, algemados na nossa limitação como humanos, que estamos aguardando com expectativa que o Senhor retorne pela segunda vez. O Senhor, através do menino, através da Tua presença aqui, trouxe paz, trouxe pureza, trouxe paz para nós. Dá para nós, Senhor, nesse ano de 2014 ainda a oportunidade de comemorarmos de um jeito certo, de um jeito profundo e verdadeiro o Teu aniversário. Dá para nós mais que isso, oportunidades, disponibilidade, interesse, Senhor. Condições de auxiliar outros pequeninos, nossos irmãos, levando a boa nova, levando comida, levando o que é necessário, consolo para eles que ainda estão na escuridão, Senhor. Dá para nós esse privilégio, Senhor. E obrigado porque nós temos podido ser uma igreja que busca viver a essência do Teu Evangelho aqui, a boa nova, Pai. De forma simples. Entender quem é o Senhor, como Te servir melhor, como compartilhar do Teu amor para outros. Obrigado por isso. Ao longo dos anos a gente olha para trás e vê os líderes que Tu nos deu. E vê os homens e mulheres que o Senhor levanta para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos. Nós temos
tido o privilégio de ter em nossas mãos tudo isso sobre Ti, sobre essa festa, sobre o Senhor. Dá para nós contentamento e alegria diante dessa festa, Pai. Que seja o ano de 2014 o ano mais alegre, não pelas festividades ou eventos, mas o ano mais alegre nos nossos corações, cheios do Espírito como Simeão, segurando o Senhor e dizendo: é contigo que queremos andar, é Tu que queremos festejar e queremos Te presentear. Dá isso para nós, Senhor, por favor. Nós clamamos em nome de Jesus. Clamamos em nome de Jesus e sabemos que o Senhor responde às orações, Senhor, daqueles que Te buscam com um coração sincero, Senhor. Mesmo no meio de suas lutas, nós sabemos que o Senhor nos ouve. E nós Te agradecemos, ó Deus e Salvador e Rei e Sacerdote Jesus. Muito obrigado. Obrigado por tudo, por todo o sacrifício do Senhor por nós, Pai. Nós oramos em nome do Senhor. Amém, Pai. Se você está nos visitando, por favor, deixe de lado essa questão da oferta para missões, seja para o que for. Mas por favor, não vá embora daqui sem perguntar para quem te trouxe, ou para alguém que está perto de você, ou para mim aqui na frente: quem é esse Jesus? Que negócio é esse de presença, pureza e paz? Ele é mesmo um Salvador? Não vá embora com essa incógnita na sua mente, porque o Senhor pode te dar toda a paz, toda a resposta para essa pergunta em Jesus, tá bem?